Bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia Feira de Santana, Centro de Abastecimento, Coração de Maria, onde eu estou gravando nesse momento. E quero aqui dizer para vocês que aqui tá frio, viu? Estou com essa roupa aqui, passei a noite enrolado, aí uma coberta, né? Um capote de frio. Mas tudo bem, pessoal. Venho trazer notícia aqui, tá certo? Vamos falar aí hoje. Se você ainda não é inscrito neste canal, simples canal, né, pessoal? Esse canal eu gosto de estar por dentro das informações, tanto no campo religioso como também na política. Por quê? Porque se a gente tiver alienado, né? Se a gente tiver desalienado aí, melhor dizendo, da política e do campo religioso, a gente fica à mercê dos enganos dos mais espertinhos, vamos dizer assim, né? Dos mais espertinhos. Então, por isso que eu me dedico bastante aí em tomar conhecimento da política e também tomar conhecimento do campo religioso, porque no campo religioso é o mais perigoso, é o engano no campo religioso que nos leva a nos separar de Deus, né? De Deus, da oração, do estudo da Bíblia e por aí vai. Então eu abordo muito esses dois assuntos aqui, ok? Mas vai se inscrevendo no canal Forasteiro, o Destemido 02, lá tem vários vídeos, né? Falando sobre a política, falando também problemas que aconteceram comigo no centro de abastecimento. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia 12, né, de julho de 2025. Hoje é 12 de julho de 2025, tá bom? É o dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Mas eu quero falar de Lula. Desculpe aí vocês que não gostam de política, mas vocês deveriam gostar, vocês deveriam tomar conhecimento da política. Porque a política não está só em questão de cívico, não é? Deputado, vereador, prefeito, presidente. Não, a política está dentro da sua casa, junto com seus filhos, com seus netos. A política está lá no colégio, onde você está. Tem a política do colégio, não tem aquela política do colégio, que aquela diretriz, aquelas regras? Pô, aí se chama política. As regras, as diretrizes, as normas, vamos dizer assim, né? Isso aí são política, pessoal. Porque o pessoal tem uma conotação diferente do que é realmente política. Cá também é um grupo de deputados, vereadores, os representantes do povo no Brasil, não é verdade? A quem a gente der o voto. Tudo bem. Vamos falar de Lula. Nós sabemos o que está acontecendo. Vamos comer um cuscuzinho aqui, pessoal. Eu acordei agora de manhã e vou comer um cuscuzinho aqui. Então, os brasileiros, nós brasileiros, né? E um bando de trouxa, de idiota, que fica acusando, que fica dizendo, o Brasil é soberano, Donald Trump não tem que mandar no Brasil. E eu concordo com você, que Donald Trump não tem direito nenhum de se intrometer no meu país, tá certo? No meu país. Eu concordo. Lula está dizendo que o Donald Trump não pode se intrometer no poder judiciário do Brasil, que ele é presidente lá dos Estados Unidos. Concordo. E Donald Trump não está se intrometendo no poder judiciário do Brasil. É o contrário. O poder judiciário do Brasil é quem se intrometeu no poder judiciário de outros países. E aqui eu vou dar dois fatos que aconteceram em poucos dias aí. Dois fatos para você ver que é o governo brasileiro que se intromete no poder judiciário de outro país. Eu não sei se você se lembra, mas foi recentemente aí, a ex-presidente, o ex-presidente do Peru,
É Peru? Foi pro Peru, não foi? Que Lula, que ela foi condenada pela justiça lá do Peru a 12 a 11 anos de cadeia, ou foi a 10 anos de cadeia, fugiu de lá, veio para o Brasil e Lula esconde esta mulher condenada pela justiça do Peru. Lula pode se intrometer na justiça do Peru, mas o Donald Trump não pode se intrometer na justiça brasileira. Como que é isso? Como é isso então? Quem deu a autoridade de Lula guardar uma bandida, criminosa, condenada a 10 anos de cadeia lá no Peru, a ex-presidenta de lá? Tá aqui no Brasil, em São Paulo, em mansão. Tá aqui em mansão. Aí fica um bocado de trecho, o Brasil é soberano, o Brasil não sei o quê, e que Donald Trump não tem que se intrometer na justiça brasileira. Sim! Mas qual é o direito que Lula tem também de se intrometer nas justiças estrangeiras? Esse é o primeiro caso dessa mulher, ex-presidenta de lá, que foi condenada pela justiça, e fugiu, pediu esconderijo aqui, e Lula está escondendo essa mulher aqui no Brasil. Que a dele é essa. A dele é essa. Então não adianta aquele mimimi, aquele chororô, aquele chorumingaço, acusando o Donald Trump. O Donald Trump simplesmente está aplicando o direito que ele tem, que os americanos têm. Ele é presidente da América. Eles têm a economia dele e o dinheiro dele. O Brasil tem um produto para vender. A laranja que é produzida, o cacau, a soja, né? Os produtos que nós produzimos aqui no Brasil, o Brasil precisa vender. E os americanos compram se quiser. Como o americano, como o presidente Donald Trump não tem parceria com bandido, porque o presidente do Brasil, nós sabemos quem ele apoia, e Donald Trump não apoia esse cara. E o que ele fez? Tarifa, quer vender tanto, é 50% de tarifa em cima. A gente compra sua mercadoria, agora compramos desse preço aqui. Se vocês quiserem vender, tá errado alguma coisa? Tem alguma coisa errada aí com o Donald Trump? Claro que não tem. O dinheiro é meu, o produto é seu. Eu compro o seu produto, agora o preço que eu pago é X. E para entrar o seu produto no meu país, você vai pagar uma tarifa 50%, porque vocês escolheram uma política de perseguição aí no Brasil, perseguindo senhoras de idade, senhores de idade, condenando a 17 anos pessoas de idade, o poder judiciário daí. E eu não tenho ligação, eu não tenho aproximação com um país desse jeito, porque os Estados Unidos é um país democrático, é um país onde as pessoas podem dar opinião. No Brasil não, se a gente dá uma opinião aqui, mal dada aqui, a gente pode receber um processo, porque a gente vivemos no regime ditatorial. Então os Estados Unidos têm direito sim de aplicar as taxas em cima. E isso está acontecendo, não é bem uma guerra comercial. Não é para querer os Estados Unidos dizer assim, nós temos o poder da guerra comercial. E tem mesmo, porque eles são a maior potência da economia do mundo. Agora é por causa da política, dessa política nojenta, nefasta que nós temos aqui no Brasil, aonde o camarada rouba um celular, vai para a audiência de custódia e a justiça solta o cara para ir roubar mais celular. Donald Trump não concorda com esse tipo. É dinheiro de velho aposentado, é dinheiro de pensionista roubado, é o correio devastado.
e Lula fazendo joguinho de disse-me-disse. Peraí. Lula pode se intrometer na justiça. Qual era dele? Se ele fosse um homem honesto e um homem direito. Essa senhora foi condenada a 12 anos de cadeia lá no Peru, sim. Tá vindo para aqui pro Brasil, aqui não é refúgio de ladrão. Bota para trás. Entrega lá a justiça. Por que Lula não fez isso? Por que Lula não devolveu a ex-presidenta do Peru, condenada por desvio de dinheiro, por corrupção lá no Peru? Por que Lula não devolveu para a justiça que o condenou lá? Não, por quê? Me responda aí. Sabe por quê, pessoal? Eu não sei se eu falo, eu estou sendo gravado, né? Eu não sei se eu falo. Sabe por que Lula não devolveu? Porque já viu aquele ditado? Tudo são farinha do mesmo saco. Para não dizer outras palavras. Se é que você está me entendendo. Por que ele não devolveu a criminosa lá do Peru para a justiça? Então, ele interferiu na justiça do Peru. Ele interferiu na justiça do Peru, escondendo a criminosa que a justiça de lá do país dela condenou ela. Será por quê? Então, vocês petistas brasileiros, então vocês da esquerda do Brasil que votaram em Lula e que apoiam esses caras, vocês são tudo farinha do mesmo saco? Porque tá vendo que o presidente brasileiro se intrometendo na justiça estrangeira. Aí fica dizendo, Donald Trump não pode se intrometer no Brasil. O Brasil é soberano. Que soberano o Brasil é? Com o presidente tirado da cadeia e botado lá? É esse? Que o Brasil... É essa soberania? Peraí, meu irmão. Vamos dar um break, vamos dar um freio aí. A gente pode até ser apaixonado. Eu não, né? A gente tem que amar. Agora, paixão? Isso é paixão. Isso é coisa nojenta. Bem, por que Lula não devolveu? A condenada da justiça do Peru, a ex-presidenta de lá. Hein? Devolve pra lá. Devolve pra lá. Não quero ladrão aqui no meu país. Porque se Lula pra dizer isso aí também ele tinha que ir embora daqui, né? Ele tinha que ir embora daqui. Porque, pelo que nós sabemos aí, ele também foi condenado, né? Por roubo, né? Depois fez descondenado, coisa e tal, a gente já sabe da historinha aí. Mas muito bem, vamos citar o outro. Café esfriou. Um abraço para meu neto Bernardo, para minha netinha Serena, minha filha Débora. E os seus irmãos. Pessoal, vamos lá agora a outra pessoa que Lula, a outra justiça em um outro país. Esse ele se intrometeu lá na justiça do Peru. Escondendo uma criminosa condenada pela justiça de lá, do Peru. Isso é interferência na justiça estrangeira. Tá bom? Porque, por ser justo, a senhora foi condenada, foi lá. Eu quero me esconder. Não, aqui não. Volta. Como Bolsonaro fez com Esteli Batiste. É, um cara da, né? Roma, não, de Roma mesmo, né? É Roma. Italiano. O Eric Batiste, um terrorista que estava aqui no Brasil, né? Que o Supremo Tribunal do Brasil considerou inocente. Eric Batiste, parece que é isso aí mesmo.
Da Itália, da Itália, Roma, né? Entendeu? E de Bolsonaro, quando entrou no poder, pegou esse criminoso e mandou para lá, para a justiça de lá. Lula fez o contrário, pegou o condenado de outra justiça do outro país e escondeu aqui no Brasil. Mas vamos para o outro caso aqui. Semana retrasada, Lula teve na Argentina, teve lá um evento, onde se reuniram os presidentes aí da América do Sul, não foi? E Lula foi visitar uma condenada da justiça também de lá, da Argentina. Agora estou falando da Argentina, de Milei, né? Lula foi visitar a Cristina Christi, a ex-presidenta da Argentina, que também foi condenada por roubo, desvio de dinheiro e a porra toda lá na Argentina. Lula foi lá se compadecer com a sua parceira e posou ainda em alguma fotinha pedindo a liberdade da criminosa Cristina Christi, ou seja, se interferindo na justiça da Argentina. Quer dizer, o governo brasileiro pode se intrometer na justiça da Argentina, o governo brasileiro pode se intrometer na justiça do Peru, escondendo criminosos aqui dentro. E Donald Trump não pode falar nada, não pode dizer nada, não pode agir não contra o governo brasileiro, não. Não é contra a justiça, é contra o governo brasileiro. Porque todo mundo, o Brasil e o mundo sabe que a justiça brasileira está em conluio. Supremo Tribunal Federal, né? A justiça brasileira, eu não vou generalizar aqui, vou até retirar minhas palavras aqui, eu vou dizer assim: alguns membros do Supremo Tribunal Federal, da Justiça do Supremo Tribunal Federal, em conluio com Lula. Então, nós brasileiros temos que acordar, ficar atentos e saber o que está acontecendo. Toda a culpa desse tarifaço de Donald Trump aqui no Brasil é culpa do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Poder Judiciário do Brasil, que está fazendo a caça às bruxas. Não tem petista preso, não tem manifestação de petista aí na rua, e ninguém vai preso, ninguém é condenado, só bolsonarista. Ou seja, a justiça brasileira, ela está tendo um lado. Ela não está usando a balança da fidelidade, da justiça, da direita quem tem e condena quem não tem direito, não. Ela está ao contrário, a balança da justiça brasileira, se é que tem justiça, para mim não tem mais justiça aqui no Brasil, é a minha opinião. Tem um bocado de homem aí, né, que estão aí ganhando seus altos salários como juiz, como promotor, mas que a justiça mesmo foge quando é para que eles façam a justiça, né? Às vezes a gente tem que tirar aí alguns juízes, alguns, né, promotores que não se envolvem em criminalidade, mas o cenário é esse, Então, a justiça do Brasil, ela tem um conluio, vamos dizer assim, com o poder executivo. Só bolsonarista vai preso no Brasil e pega 17, 18 anos de cadeia. Qual o crime? Defender a pátria, exigir a liberdade de expressão. Aí quando o Donald Trump mete um tarifaço aqui no Brasil, né? Aqui as vendas dos produtos que sai do Brasil para vender lá, fica aí um bocado de esquerdistas dizendo que a culpa é de Bolsonaro, a culpa é de Eduardo Bolsonaro, a culpa é de Lula. Quem é o presidente da República? É Bolsonaro?
Quem é o presidente da República é Lula. Que historinha é essa de não assumir seus erros? De querer sempre culpar os outros? Isso é coisa de gente sem vergonha, sem moral. Porque eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu já estive na presença de alguns juízes para responder por alguns crimes que cometi. E eu lhe digo aqui, todas as vezes que eu cheguei na presença do juiz, eu assumi meus crimes. É tanto que eu não escapei, eu não fui inocentado em nenhum deles. Porque assumi meus erros, meus crimes, perante o juiz. Foi umas 4 vezes que eu fui perante eu me tornei réu. Agora, esse bandido, seus eleitores, fica defendendo ele. A culpa do tarifaço é dele. Não é de Bolsonaro. Não é Bolsonaro que está na presidência. Não é Bolsonaro que tem como é que se diz? A diplomacia com os americanos. Não. Quem está no governo do Brasil é Lula. Assumam seus erros. Assumam seus crimes. Talvez assim a gente tenha o perdão de Deus. Caso contrário. Então, resumindo aqui e terminando. Lula pode se intrometer na justiça da Argentina, como ele se intrometeu pedindo a asfaltação, a liberdade da criminosa Cristina Kirchner, posando de foto, se intrometendo lá na justiça de lá, né? Lula pode se intrometer também na justiça do Peru, onde a justiça peruana condenou a ex-presidenta e ele guardou, está escondido aqui no Brasil, em São Paulo. Ele pode. Dá licença, rapaz.